Sim. Bem-vindos ao Domingo da Oratória. Agora eu combinei com todo mundo que domingo eu vou entrar ao vivo aqui, geralmente entre 10 e 11 horas, para falar de comunicação e oratória. Vai ser o nosso tema, já que o meu perfil eu acabo falando sempre das violências, principalmente contra crianças e adolescentes, mas violências contra todo mundo. Eu sou professora de comunicação e oratória há 27 anos. Eu comecei bem nova, quando eu fazia faculdade de teatro. Peraí, gente. Ei, todo mundo tá chegando, que bom! Quando eu fazia faculdade de teatro, eu já treinava atores, depois eu comecei a treinar executivos, e hoje eu dou muita aula em empresa, e dou aula individual, dou mentoria. Então eu vou trazer casos reais pra vocês, e quem é meu aluno do curso online, eu vou deixar a live lá depois, então eu vou baixar ela e colocar lá. Mas eu gosto que vocês venham aqui. Hoje a gente vai ter dois temas, principalmente. Como reduzir uma apresentação, porque o que acontece é que você tem às vezes uma apresentação de 1h30, de 2, de 3 horas, e aí alguém fala, vem participar aqui do meu evento, você vai ter 40 minutos. Isso são casos reais que eu trabalho com os meus alunos ou com os meus clientes, né? Seja em sala de aula dentro das empresas ou em mentoria individual. E a outra é como fazer uma aula presencial se tornar online. Então são esses os dois tópicos de hoje, mas se vocês quiserem... pronto, apareceu aqui os comentários. Se vocês quiserem, vocês podem mandar qualquer dúvida dentro do tema comunicação e oratória, que aí a gente inclui na nossa live, porque o bom é vocês estarem aqui ao vivo comigo conversando sobre isso. Então, primeiro, eu tava aqui com a minha anotação que acabou de sumir. Primeiro, eu quero falar sobre como reduzir uma apresentação. Então eu tenho uma cliente, ela me chamou, ela palestra no Brasil inteiro, há bastante tempo, ela tem muita experiência, ela já deu aula, é uma pessoa extraordinária. Só que ela tem uma palestra de 3 horas. E a maioria das pessoas contrata ela para dar uma palestra de 3 horas. E um evento disse, eu preciso que você fale comigo 40 minutos. Eu tenho 40 minutos. E era um evento que ela queria muito participar. Então ela me contratou para a gente trabalhar isso na apresentação dela. Então o que a gente fez? Assisti toda a apresentação, ela fez a apresentação para mim, passamos junto com os slides que já estão prontos, já estão diagramados. E o que acontece muitas vezes? Quando você tem que reduzir a apresentação, você tem uma tendência de fazer um pouquinho de cada coisa correndo, você vai fazer mais rápido. E isso não é o ideal é você escolher um tópico. Então na apresentação dela, por exemplo, ela tinha 2 grandes linhas de argumentação. Então ela tinha uma tese que ela estava defendendo, né? Tinha um ponto que ela ia defender, e 2 grandes linhas de argumentação. Muitos argumentos iam para um lado, que ela apresentava primeiro, mais essencial, digamos assim, e depois outros argumentos mais técnicos para o outro lado. Dava para dividir em 2. Então a primeira coisa que você vai fazer é você vai olhar a sua apresentação. Se você não conseguir, pede ajuda para alguém, para a pessoa mostrar para você quantas coisas você está falando ali. Geralmente você tem uma ideia principal que você vai defender, mas aí você tem os tópicos diferenciados. Gambito aqui querendo participar. Eu, por exemplo, na minha palestra sobre... de comunicação tem várias, mas a de proteção à infância nos ambientes digitais, que eu chamo de famílias e internet, como aumentar nossa segurança, e aí eu adapto para cada cliente, para cada escola, para cada ambiente os temas. Eu tenho uma premissa principal de que não adianta educação digital sem educação sexual, que a gente precisa trabalhar com isso junto. E aí eu tenho argumentos que vão defender a educação digital, a educação sexual. Eu também defendo que a gente precisa entender como o crime funciona no online para poder proteger crianças. Quando eu tenho que reduzir, eu preciso escolher o que é que eu vou defender e o que é que eu vou argumentar. Ao invés de pegar um argumento de cada, eu poderia reduzir, porque eu tenho, digamos, 10 argumentos para cada tópico que eu quero abordar, né? Educação digital, educação sexual, crimes no virtual. São 10 argumentos para cada um. Ao invés de eu fazer um argumento de cada, é melhor eu pegar um ponto e focar nele. Porque as pessoas não vão, em 40 minutos, lembrar de um monte de coisa da sua apresentação. O que fica da sua apresentação é uma fofoca, é uma coisa que ela vai contar para alguém. Então, o que eu sempre ensino meus alunos é, pensa assim, depois da minha apresentação, o que eu quero que as pessoas comentem a respeito? Não é assim qual é o objetivo que eu quero. É qual é a fofoca que eu quero que fique na cabeça das pessoas. Igual quando vocês veem um vídeo aqui. Às vezes vocês estão conversando com amigos, não tem um amigo que diz assim, nossa, eu vi um vídeo, aquele do não sei o que, a pessoa fala, sim, aquele do blá blá blá. Aquele blá 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 que sobrou do vídeo é o que vai sobrar da sua apresentação.
Se você está entrando agora, a gente está falando de comunicação e oratória e meu objetivo é vir todo domingo aqui falar com vocês. Então, com essa cliente que tinha 2 grandes linhas de argumentação, eu falei para ela, você vai ter que decidir. Ela tinha 1h30 para argumentar sobre cada linha, conseguia fazer em 1 hora cada linha. Eu falei, não, você vai escolher uma só, porque não tem como as pessoas assimilarem tudo. E se você só tangenciar e não aprofundar em uma delas, no fim não vai sobrar nada. Então, ao invés de você fazer correndo, ou fazer um pupurri da sua apresentação, né, um pouquinho de cada coisa, você escolhe um assunto apenas. E aí você aproveita e fala para esse lugar, para esse festival, para essa prefeitura onde você vai apresentar, para essa escola, que você tem o outro, que se eles quiserem, você pode fazer uma outra apresentação em outro momento. Divide isso em 2 produtos. Se a gente está falando de alguém que vende suas apresentações, divide isso em 2 produtos. Ajudei? Mais dúvidas sobre como reduzir uma apresentação? Eu acho difícil você fazer isso sozinha ou sozinho, porque tudo é importante, né? Você não teria montado ela com 2 horas se você achasse que dava pra fazer em 1. É a mesma situação que acontece comigo. Gente, eu tenho que fazer isso muito. Veja, minha apresentação tem 1h30. Quando eu fui, por exemplo, no Congresso Internacional de Parentalidade, eles me deram 40 minutos. Quando eu fui convidada na Câmara dos Deputados para falar lá num comitê, eles me deram 10. Então não vai ter como eu abordar todos os tópicos que eu considero importantes. Eu preciso realmente escolher aquele que vai me ajudar a chegar no meu resultado. Isso também é importante. Então, na Câmara dos Deputados, eu queria que... Eu tinha 10 minutos, a minha palestra tem 1h30. O que eu queria? Compreendendo que as pessoas têm muita dificuldade de entender o crime contra a criança, eu fui por esse lugar. Eu comparei os crimes contra adultos e como esses crimes acontecem em relação à criança. Percebe que o meu tema aqui na internet tem tudo a ver um com o outro, apesar de vocês me conhecerem mais como essa ativista pela erradicação da violência? A minha contribuição nessa pauta é a comunicação. Então, quando eu fui lá, eu tenho que ver o que mais vai impactar essas pessoas. Só 10 minutos, eu preciso que elas tenham uma boa fofoca depois. Eu quero transmitir a elas algo que elas cheguem em casa falando, gente, eu não sabia que tal coisa. Então eu vou pegar um argumento só, uma tese só, e vou trazer dados, vou trazer exemplos, vou trazer tudo que tem. Eu vou falar várias vezes a mesma coisa, de jeitos diferentes, para impactar pessoas diferentes e para deixar elas assim com mais estofo em relação ao assunto. Então, no mínimo, você tem que dar um exemplo real, um case, um caso. Olha, aconteceu isso, a criança, aconteceu isso, tá aqui essa matéria de jornal que comprova isso. Aqui estão os dados da pesquisa tal que comprovam isso também. E eu, na minha experiência, recebi esse relato, comprovo isso também. E tem esse filme, esse documentário, esse livro que falam disso também. Então, eu uso várias formas de falar mais ou menos a mesma coisa para demonstrar o quanto aquilo é importante. Fechou? Deixa eu ver se vocês estão mandando. Eu faço os gestos, né? Eu me mexo bastante. Acho que alguém mandou uma pergunta aqui. Peraí, antes de eu ir para o próximo tópico. Eu tô falando rápido, né, mania? Porque o próximo tópico é como transformar uma apresentação presencial em online. Não tem pergunta, mas podem mandar aqui pergunta se vocês quiserem, tá? O meu gato fica aqui do meu ladinho, né? Eu atendi semana passada um cliente de mentoria individual e o que ele precisava? Ele dá aula presencial, mas ele foi convidado para dar aula no MBA. 3 horas de aula. Ele nunca fez aula gravada, gente. E isso, por mais que hoje a gente fala, nossa, é muito comum, acontece bastante. Professores acostumados com presencial terem que fazer uma aula gravada. Então, muito bem. Algumas coisas básicas de estrutura que a gente teve que trabalhar com ele. A principal questão que a gente trabalhou com ele foi performance. Porque eu divido, quem conhece o meu trabalho, eu tenho um livro sobre isso, são muitos anos treinando pessoas, então eu realmente tenho uma metodologia. Não é metodologia de Instagram, que todo mundo fala que tem um método, não, é realmente uma metodologia testada ao longo de mais de 20 anos. Eu divido a apresentação, qualquer uma delas, não importa se é uma reunião, se é num palco, se é um argumento com o teu chefe para aumentar seu salário, tudo isso é uma apresentação para alguém. Então é nisso que eu trabalho. Eu divido em conteúdo, formato e performance do apresentador. Então você tem o conteúdo sobre o que você vai falar, o formato é o jeito que você vai falar. Eu vou falar primeiro um exemplo prático, depois eu vou trazer dados do mercado. Eu trabalho muito com empresas que buscam investimento, né? Pitch de negócios. Primeiro eu vou dar um exemplo, depois dados do mercado, depois o porquê que eu estou fazendo isso. Ou não, primeiro eu vou falar o porquê que eu estou nesse negócio, depois eu vou falar
dados de mercado. Essa ordem dos fatores é o formato. E aí tem a performance, que é a tua habilidade de falar, de se mover, carisma. É o que a gente pensa quando pensa em oratória, geralmente a gente só pensa na performance. Mas tudo tem que funcionar junto. Eu até faço uma brincadeira que eu falo que comunicação é como uma batata. Podia ter uma batata aqui. O conteúdo é a batata. A batata é o conteúdo. Você pode fazer a batata frita, cozida, assada, você pode fazer purê, você pode fazer sopa. Continua sendo batata, né? O conteúdo é a batata. Mas mudou o formato. E na hora de servir é a performance. Então você pode servir na própria panela, você pode colocar numa travessa bonita, você pode colocar só em cima da mesa sem nada, entende? Então toda a experiência tem que ser boa para essa apresentação, para essa sua fala em público, seja o público uma pessoa ou várias, ela tem que se organizar. No caso desse professor que ia fazer aula no MBA, ele tinha bastante questão com a performance. O que eu pedi para ele? Começa a aula para mim, para eu assistir. Aí ele começou a fazer a aula para mim, tava uma coisa dura, rígida, porque ele tem muita dificuldade de falar sem ter os alunos ali, que é o que ele está acostumado. E aí o que a gente trabalhou é ele interagir com os alunos, mesmo que eles não respondam. Isso você faz com pergunta retórica. Será que isso funcionaria? Né? Essa foi uma pergunta retórica. Vocês estão aqui, mas vocês não estão interagindo comigo diretamente. Mas eu estou falando como se eu estivesse batendo um papo. E é isso que ele precisava aprender e que a maioria dos professores tem dificuldade mesmo quando vão fazer essa mudança para o online. Eu trabalhei muito tempo na Educar, que é uma plataforma de cursos online, onde eu fui responsável pelo treinamento de professores para o online e eu também depois fui diretora de inovação, fui head de inovação lá. Então eu criei o treinamento de como você muda para o online uma aula, que é o que a gente chamava, lá a gente usava meio edutainment. É um termo que não era nosso, mas é você deixar essa aula parecendo um pouco entretenimento também, porque senão a pessoa não vai suportar essa aula, fica aquela aula... Eu fiz um curso no MIT de persuasão e me decepcionou um pouco as aulas, assim, os vídeos, porque era uma coisa assim completamente dura e rígida, que pode funcionar bastante em outros países, mas aqui no Brasil não funciona tanto. Então, se você quer manter a sua audiência ali na aula, é bacana que você se esforce um pouquinho na sua performance. Então, vamos lá. Eu dei algumas dicas para ele que até estão anotadas aqui e que eu quero passar para vocês de uma forma mais estruturada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é falar o tema da aula. Então, minha aula hoje é sobre oratória. A gente vai falar sobre como mudar uma apresentação grande e deixar ela menor. Eu preciso anunciar isso. Depois que você anuncia, você precisa fazer uma coisa que no presencial você não precisa, que é dizer o benefício. Por que que isso é importante? O que que isso importa para as pessoas? Você precisa vender o seu próprio conteúdo. Claro que se a pessoa chegou lá, ela já comprou essa ideia, mas é importante, até porque ela tá na vida dela, ela veio ver a aula, ela ainda tá cheia de coisa na cabeça, então você faz ela focar, você fala, ó, é importante esse conteúdo, porque hoje as pessoas não têm tempo, porque os eventos estão dando 30 minutos no máximo para um palestrante, então aquela sua palestra de 1h30 vai ter que reduzir, e tem evento que é 20 minutos, TEDx hoje tá de 12 a 15, eu já fiz 2, no começo era um pouco mais, o TEDx tinha um pouco mais de tempo. Ah, eu vou fazer uma aula só sobre TEDx, domingo que vem já vou falar de TEDx, que é muito legal, né? TED, que é um tipo de palestra que todo mundo gosta, e se vocês quiserem um outro tema, vocês falam, mas eu vou colocar um post fixo também para vocês votarem. Então você traz o tema da aula, ó, hoje nós vamos falar sobre isso. Por que que isso é importante? Por causa disso, disso. Você pode só falar, é importante por causa disso, ou já começar com um caso. Contar alguém que mudou a carreira ou aprimorou alguma coisa fazendo isso que você está vendendo na sua aula. Essa é a principal diferença entre aula presencial e online. No online você precisa mostrar que esse conteúdo é importante, mostrar que ele é interessante. É diferente da relação do presencial. Depois que você falou o tema, falou o benefício, aí você precisa retomar a aula anterior, caso seja mais de uma, e geralmente é. Então é bacana e é uma coisa que todo mundo esquece, você diz, ó, na última, então primeiro, eu não comecei dizendo o que eu fiz na última aula. Eu primeiro falei o tema dessa aula, o benefício dessa aula. E aí eu retomo brevemente a ideia que foi discutida na última, para caso a pessoa tenha chegado aqui, ela já sabe de onde a gente veio e qualquer coisa ela vai lá verificar. Então, na última aula, a gente falou sobre apresentações para mais de 1000 pessoas.
E agora, então, eu vou entrar no nosso tópico de hoje, que é reduzir uma apresentação. Beleza? Retomou o tema. A cada aula você retoma o tema. A não ser que o seu curso seja muito curto. No meu curso de oratória, ele é muito direto ao ponto. Então, eu não fico retomando porque as aulas têm 10 minutos. Acho que a aula mais longa deve ter 12 minutos. De 7 a 12 minutos. Então, são 11 aulas, mas elas são tão curtinhas que no próprio título já fica muito descrito o que é e a gente vai passando de uma para outra. Eu retomo, mas é assim, muito, muito rápido, tá? Então, também considere o tamanho da sua aula e quem é a sua audiência. Aí sim você vai entrar no seu conteúdo. No caso desse professor, como o problema dele era a performance, ele tinha essa dificuldade de bater papo. Então ele fazia uma coisa que era mais ou menos assim, que é o que a maioria das pessoas faz quando vai pro online. Ela vai fazer introdução, meio e conclusão. Olha, gente, tal coisa, começou em tal época esse estudo, aí no meio dá um exemplo, ó, inclusive teve essa pesquisa que foi assim, que uns de vocês conhecem e tal, e eu recomendo que vocês façam dessa forma, introdução, meio e conclusão. Isso é a estrutura de quando a gente está no presencial. Só que no presencial, a pessoa já pagou, ela reservou aquele tempo para estar com você, ela sentou lá na sua frente e não importa a ordem dos fatores, ela não tem alternativa de fugir, nem que ela queira, que ela ache a sua aula um saco. Ela dificilmente vai se distrair, porque ela se colocou aquela meta, aquele propósito. Claro que ela também pode ir embora ali no celular ou na cabeça dela, né? Então, no online é diferente. Você começa com conclusão, meio, introdução só se for fundamental. Deixa que a pessoa pesquise a introdução, óbvia, sabe? Se é aquela coisa histórica, principalmente, se é algo que ela pode descobrir no Google muito rapidamente, não tem por que você gastar tempo do online dela para falar isso. Então você começa com um exemplo prático, fica muito mais fácil. Foi isso que a gente inverteu na aula dele, porque ele falava uma introdução, aí ele traz um exemplo prático muito legal e depois ele ia de novo. Só que o exemplo também não estava da melhor forma. A gente mudou o exemplo para ele falar assim, ele ia dizer, olha, pesquisadores viram, deixa eu dar uma coisa parecida, ele tá falando de metodologia científica, algumas coisas assim. Então, pesquisadores viram se essa era... assim é o jeito que todo mundo fazia. Mas aí esses pesquisadores vieram e fizeram dessa segunda forma aqui, né? Então, um é o jeito que todo mundo fazia. Os pesquisadores vieram e fizeram dessa segunda forma. Olha isso. E o que aconteceu? Descobriram isso e aquilo. Nós mudamos para... Entre essa forma e essa forma, qual você acha que é a melhor? E aí eu tô trazendo meu aluno para mim, né? Ele falou, tá, mas o aluno não tá ali. Não tem problema, é uma pergunta retórica. Coloca as duas formas na tela, ao invés de você falar, existia essa forma, e os pesquisadores se perguntaram, será que essa forma era melhor? E você tá só contando história, você não tá interagindo com as pessoas. Então ficou muito mais divertido, ó. Entre essa forma e essa forma, qual você acha que é melhor? Vou dar 2 segundos para vocês aí. Vamos descobrir juntos? Alguns pesquisadores olharam essa forma aqui, viram que era assim, 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 e resolveram testar essa. E aí você vai contar a história do mesmo jeito, mas você traz as pessoas, né? Todo mundo gosta de um desafio. Todo mundo quer pensar. E aí ele fez isso muitas vezes porque era muito legal. Ele tinha muitas pesquisas que foram feitas para determinar se uma tese era melhor ou não, ou se tinha uma coisa mais moderna, que funcionaria melhor. Então ele deixava essa atenção sempre. O que você acha disso? E aí a pessoa presta mais atenção porque ela quer saber qual é o resultado. Se eu só começo a história, não tô falando, não faço comparação, ela não tem por que me acompanhar. Ela tem por que me acompanhar, mas só aquela pessoa mais, quer dizer CDF, mas hoje não se fala assim, né? O que se fala no lugar de CDF? Aquela pessoa muito interessada que vai te acompanhar. E se você pode deixar isso mais legal, por que não, né? Então faça desafios para sua audiência, independente dela te responder ao vivo ou não, não faz diferença. É só você fazer uma pergunta retórica. Aliás, essas perguntas retóricas, que é uma pergunta que a pessoa não precisa responder, elas são muito boas para manter a sua audiência com você. Vocês, por exemplo, já usaram pergunta retórica? Porque sempre que você faz uma pergunta, a intenção da pergunta faz a pessoa prestar mais atenção em você. Então, no caso de uma live muda tudo, porque eu posso perguntar coisas para vocês me responderem aqui com símbolos, né? Eu posso fazer as perguntas. Mas no caso de uma aula gravada não dá, mas não impede que você interaja com a audiência. Então, na aula gravada, gente, tema da aula, o benefício, por que ela importa. Retoma a aula anterior, né? Se não for a primeira, retoma um pouquinho da aula anterior
E você pode até sinalizar no final, aula posterior, entra no conteúdo e inverte a ordem. Ao invés de introdução, meio e conclusão, é conclusão, meio, como é que eu cheguei nisso aqui, o que vocês acham disso aqui. E depois você pode até fazer a introdução, trazer os dados históricos e tal que embasam aquilo. Mas primeiro você fez a pessoa ficar curiosa sobre aquilo, né? Não adianta eu dar resposta pra vocês se não tem uma pergunta na cabeça de vocês. Vocês nem estão se perguntando nada e eu chego lá cheia de respostas. Gente, funciona assim, metodologia científica é isso, funciona assim, funciona assim, funciona assim, funciona assim. É muito mais fácil eu mostrar. Vocês conhecem isso aqui? Sabem como que isso aconteceu, essa revolução? Porque as pessoas usaram uma metodologia que eu vou ensinar hoje pra vocês. E aí você vai, pum, 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 explicando passo a passo. Uma coisa bacana também, mais detalhezinhos sobre a aula online é olhar pra câmera, que é olhar pra bolinha, como eu tô fazendo agora. Se eu olhar pra mim mesma, agora eu estou olhando para a minha própria imagem, né? Isso acontece muito, influenciadores que fazem vídeos e estão olhando pra si mesmos. E aí vocês não têm a sensação que eu tô olhando pra vocês agora. Eu tenho que olhar para a bolinha mesmo da câmera. Só que hoje os celulares são pretos e você não vê muito onde é essa bolinha. Às vezes tem uma luzinha ali. O que eu recomendo? Ai, pena que eu não tenho celular aqui. Eu coloco um pedacinho de fita crepe, um pedacinho de post-it, assim, fazendo um triângulo, mostrando onde é que tá a câmera, pra lembrar de olhar essa câmera. No caso desse professor, que vai fazer com câmera profissional, a gente já fez muito isso também, de pegar um papel sulfite, desenhar uma carinha feliz e colar do lado da câmera, embaixo, assim, pra pessoa lembrar de olhar pra lá. Então, lembre-se de olhar para a câmera e não para a sua própria imagem, caso você esteja gravando no celular. E você pode colocar sinais para você mesmo se lembrar disso, porque você vai esquecendo ao longo do tempo, porque você não tem essa experiência. Usar a pergunta retórica, que eu já falei, falar com você, né? Você, isso. E cuida também para não ficar fazendo tudo nós, a gente. Ele estava fazendo no começo, nós vamos trazer para vocês hoje. Não, sou eu, só tem ele ali. Se é você que tá falando, fale eu. O eu traz responsabilidade pro discurso, mais do que se você ficar falando nós. Ah, Shirley, mas eu tô na empresa. Se a empresa usa muito essa coisa de nós somos uma família, funciona, mas ainda assim, em alguns momentos, use o eu. Porque você se responsabiliza, isso traz mais autoridade para você, você tá assumindo o que você tá falando. Então, de vez em quando você fala, eu acredito, eu trouxe para você, eu estudei essa parte e selecionei esse trecho para vocês, ou esse é o exemplo que eu prefiro para demonstrar tal coisa. Mostra que é você que está fazendo aquela seleção, né? E isso, acho que é o suficiente hoje para a gente falar de como adaptar a sua aula para o online. Hoje a gente também pensa muito no tempo da aula. Então, 3 horas, ele chegou pra mim, eu tenho que dar uma aula de 3 horas. Eu falei, duvido que você vai dar uma aula de 3 horas. Não vai dar uma aula de 3 horas. Você vai dar várias pequenas aulas que vão dar 3 horas. Pelo menos meia hora de aula. É difícil seguir com uma aula que seja de 1 hora, você vai dar 3 aulas de 1 hora. Elas vão ter que ter uma estrutura que é um começo, um meio e um final, naquela questão, né? Eu falo da aula anterior, eu falo do benefício, aí eu dou a aula e eu encerro. Uma aula direto de 3 horas é muito difícil que qualquer MBA vai fazer. Ele vai dividir isso em pedaços. Muitas vezes o que o professor faz é dar a aula de 3 horas seguidas e a galera lá que trabalha na produção vai dividir essa aula em fatias. Então fica muito mais fácil se você já dividir. Já divide você, porque você conhece melhor os assuntos e vai dividir melhor. Às vezes eles não vão ter corte. Então divide ali em aulas de 40, em aulas de 20, pergunta pro pessoal, olha, geralmente essa aula é disponibilizada como? Olha qual é, isso eu pedi para ele também, olha qual é a interface. Lá vai ficar como? Vai ficar um aulão? Como que os outros professores já fizeram? Verifica qual é o fundo. Você vai levar uma roupa própria ou eles vão te dar uma roupa? Enfim, tem vários detalhes, eu não vou entrar em todos aqui, mas é bacana você ver. Assiste a aula de um outro professor. Dentro da plataforma, vê qual é a experiência do aluno, se uma aula emenda direto na outra, ou se ele precisa clicar para aquela aula começar, porque aí você se coloca na posição do teu cliente da comunicação. Eu chamo, vocês agora são meus clientes da comunicação, tô falando com vocês, vocês são o centro da conversa. Então, pega o seu cliente, se coloca no lugar dele, tá? Eu vou dar o play aqui, vai começar a aula, o que eu vou ver primeiro, ver depois a aula tá em outro lugar, onde que entra o currículo do professor, para eu entender se ele tem que ser pequeno, se ele tem que ser grande. Dá uma olhadinha para você ter mais autonomia. E o fundo do cenário é importante para você saber a cor da sua roupa também. Isso faz diferença, sabe? Não só uma cor que te valorize, que você goste,
mas também que vai destacar naquele cenário, por exemplo, ou se você quer parecer mais flat, assim, mais tranquilão e quer meio se misturar com o cenário, depende do teu estilo. Tudo vale, tá, gente? Não tem nada errado, mas todas essas escolhas você pode fazer com consciência. Você não precisa chegar lá e se desesperar porque o fundo é bege, sua camiseta é bege, seu terno é bege e você vai desaparecer. O que acontecia muito em eventos, eu dirigi muito evento corporativo, é o efeito Gorpo. Não sei se vocês lembram do Gorpo, que era do desenho animado. Ele é tipo um fantasminha que não tem da cintura para baixo, né? Ele só tem até a cintura. Então a pessoa vai num evento corporativo muitas vezes de camisa branca, de terno e calça preta. Só que quando o telão, muitas vezes o telão no evento corporativo, ele começa da cintura para cima. E embaixo tem como se fosse uma estrutura que é preta. Então a pessoa fica flutuando no vídeo. Ela fica sem perna no vídeo, assim, flutuando por causa da cor da roupa que ela está vestindo. Então é legal você estudar qual é o fundo. Eu fiquei em dúvida agora, eu falei, ela fica sem perna, eu fiquei com medo disso ser capacitista. O jeito que eu me expressei. Então eu vou expressar de novo. E isso é uma coisa que sempre vai acontecer quando você estiver falando em público. Aqui eu tô falando de, no caso, filmado, mas ao vivo. Você pode perceber que cometeu um erro. E aí você pode parar e se corrigir. E eu vou me corrigir agora. Então a pessoa fica... ela desaparece da cintura para baixo porque ela tá com uma calça da mesma cor do fundo. Então ela pode prestar mais atenção nisso. Acho que fica melhor falando assim, né? Se você quer falar em público, gente, você vai aprender a pedir desculpa. Porque as pessoas vão te corrigir. E isso é maravilhoso. Quando você fala em público, as pessoas vão chegar pra você e vão dizer, olha, não gostei daquilo, gostei daquilo. Tem coisas que você não vai usar, tem coisas que você vai usar. Ouça todo mundo, né? Mesmo que a pessoa seja agressiva com você, é legal ouvir, porque é o jeito dela, ela só sabe, tem gente que só sabe se comunicar de forma agressiva. Não é você, é a pessoa, só sabe falar assim. Mas não quer dizer que o que ela tá falando não tem sentido nenhum. Então você pode observar e depois dizer se aquilo faz sentido ou não. Então, falar em público é sobre aprender a pedir desculpa e a mudar de opinião. E só não muda quem não tá fazendo nada, né? Quem faz muito, erra muito. Eu falo muito em público, eu faço muito vídeo, então eu erro. E isso é consequência de realizar coisas. Só não erra quem não tá fazendo nada, tá bom? Jesus, falei um montão, né? Porque eu fico pensando, por que eu falo e falo com uma certa velocidade aqui na live com vocês e não fico naquela introdução, ai, deixa eu esperar o pessoal entrar, ai, deixa eu ver se o pessoal chegou, porque depois, quando ela ficar disponível offline, né, quando ela ficar disponível na plataforma, é um saco para quem assiste aquele negócio. Oi, tá chegando, sabe? Então eu não dou muita introdução. Domingo que vem eu vou anunciar o horário certinho, vocês vão poder mandar os temas. E eu não introduzo, eu começo direto porque eu tô pensando nesse vídeo disponibilizado depois. Vocês já devem ter assistido uma live depois que ela passou, né? E daí fica aquele tempão, aqui no Insta você não consegue direito passar pra frente. Até dá, né? Tem gente que não sabe, mas você consegue ali passar um pouquinho pra frente, mas não é uma experiência... Assistir uma live depois que ela aconteceu não é uma boa experiência aqui no Instagram. Perguntas! Deixa eu ver se tem perguntas. Estamos falando de comunicação e oratória, que é o que eu faço para viver. O trabalho aqui nas redes é todo voluntário. Aliás, eu tô muito feliz, a gente atingiu 500 mil pessoas, gente. Fazem 11 anos que eu faço conteúdo aqui. Isso também é para te inspirar. 500 mil pessoas em 11 anos. Às vezes a pessoa começa a fazer conteúdo, se em 6 meses ela não tem, sei lá, 50 mil seguidores e ela tá triste. Se você acredita numa coisa, se você acredita que é importante o que você vai falar, fala. E não se desanime. Nossa, levou muito tempo para as pessoas começarem a me seguir. Eu comecei a falar no Facebook. Eu não falava no Instagram. Eu não falava no Instagram, inclusive, porque eu falava de violência. E eu achava que os meus clientes corporativos, porque eu atendo principalmente grandes empresas, não iam gostar desse conteúdo. E acho realmente que há 11 anos atrás a gente não estava preparado para falar disso de uma forma tão aberta quanto a gente fala agora. Então hoje eu posso falar e os meus clientes me seguem, curtem, mandam para a família. Não existe mais essa resistência tão grande ao assunto. Esse assunto chegou e espero que ele fique. Mas por isso que eu falava só em grupos mais fechados e tal, porque eu tinha esse medo mesmo de perder os meus contratos corporativos. O que mais? Deixa eu ver se veio pergunta aqui. Ai, meu Deus, quanta coisa. Parabéns. Obrigada, Bela.
Vânia Duarte, para você chegar a esse nível, como você começou em termos de formação superior? Eu vou começar antes da minha formação superior. Até porque, treinando pessoas, o que faz a diferença na comunicação de um ser humano? O quanto ele é estimulado na primeira infância. E aí eu vou falar da minha mãe. A minha mãe é uma mulher que ela tem... Ela vai conversar com uma criança, digamos que a criança tá aqui, né? Ela tá com um bebezinho no colo, o bebezinho não fala. Aí o bebezinho faz... Ah! Aí a minha mãe fala, nossa, sério? Não acredito. Conta mais. Aí o bebezinho olha pra ela e fala, ela, não, ela fez isso? Não acredito. E você achou o quê? Aí o bebezinho vai... Ou seja, ela estimulava a mim, as minhas irmãs, essa comunicação desde pequenininhas. Que bonitinho ficou aqui. Então tem a ver com estímulo em casa. Então eu tive muito estímulo pra me comunicar em casa, porque a minha mãe era essa pessoa. Com 5 anos, eu tenho um diploma de um concurso de poesia que eu participei. E eu lembro que eu não sabia poesia de cor. Eu inventava ela todas as vezes porque eu esquecia uma parte, daí eu inventava lá na hora. Então eu já estava com essas habilidades ali sendo desenvolvidas desde pequenininha. Com 9, eu entrei no primeiro grupo de teatro. E eu ficava muito triste, porque eles viajavam às vezes para apresentar, eu não podia, eu era muito pequena, né? Que era lá na escola onde eu estudava. Quando eu tinha 16, eu fui fazer ensino técnico no Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. E lá no Centro Federal de Educação Tecnológica, fiz edificações, foi lá em Pato Branco, no Paraná. É só para mostrar que a formação para comunicação, ela não é só a universidade que você faz, né? Você participar de grupo de teatro, você participar de um grupo da igreja, você cantar no coral, tudo isso vai formando as coisas da comunicação. Dançar forró, eu recomendo muitos clientes meus hoje dançarem forró. Porque você tem que adaptar, só um parênteses, né? O forró são aqueles passos, você sabe quais são, todo mundo dança igual. Mas cada pessoa tem um jeitinho de dançar, tem uma energia diferente. Então você dança com essa pessoa, aí muda a música, você dança com a outra, pelo menos aqui em São Paulo é assim, cada música troca o par, e você tem que se adaptar àquele outro corpo, àquela outra pessoa, e isso é uma habilidade de comunicar. Você não tá comunicando com a voz, mas você tem que se comunicar inteira com uma pessoa nova. Uma era alta, uma era baixa, uma dança um pouquinho mais lenta, outra um pouquinho mais rápido, a outra pega você com força na mão, a outra é bem delicada. Então você se adaptar a diferentes situações. Quando eu tinha 16 anos, eu participava de 3 grupos de teatro da minha cidade. O do Cefet, o do Teatro Municipal e o da Igreja Luterana. Eu não sou luterana, mas eles tinham um grupo de teatro forte, com um cara muito bom, que era o diretor desse grupo. Inclusive a gente viajou pelo Paraná com um espetáculo. Era muito legal, eles tinham temáticas mais religiosas, chamava-se Overdose, Algemados ao Delírio. A gente falava sobre a problemática do uso de drogas entre adolescentes. Tô com visita em casa, meu amigo passou ali. Então, já participava de 3 grupos. Na hora de fazer o vestibular, eu fiz pra teatro. Eu passei em 2º lugar na Faculdade de Artes do Paraná, fui pra lá, me formei em direção de teatro. No primeiro ano da faculdade eu já dava aula, já dava cursos, porque eu já tinha muita experiência, né? Eu comecei com 9, entrei na faculdade com 16, eu fiz 3 anos de ensino técnico, entrei na faculdade com 16, me formei em direção de teatro, e aí, gente, eu fiz muito curso, eu fiz curso de... depois eu dei aula na faculdade de teatro, dei aula na faculdade de cinema, eu dei aula de direção, dei aula de improvisação, de direção de atores na faculdade de cinema, que mais... Aí eu trabalhei em produtora de vídeo, como assistente de direção, e fiz todos os cursos que vocês imaginarem. De direção para TV, de atuação. Recentemente, e continuo, né? Agora eu tô fazendo 2 formações. Eu tô fazendo uma pós em Educação Emocional, Sexual e Prevenção ao Abuso, e acabei de concluir esse do MIT de Persuasão e Pensamento Crítico. E eu fico estudando isso. Eu gosto muito. Muitos cursos, gente. E trabalhei muito com produção de vídeo, produção de cinema, produção de teatro. Então eu conheço muito o bastidor de como as coisas são feitas. E eu acho que essa é uma das melhores coisas que você pode fazer. Se quer começar a fazer vídeo, todo mundo que eu dou aula, a pessoa quer fazer vídeo. Beleza. Dou muita aula pra gente que quer fazer vídeo aqui nas redes. Sempre eu ensino ela a editar. Mesmo que ela tenha grana pra contratar alguém pra editar as coisas dela. Eu edito todas as minhas coisas, é muito raro eu contratar alguém. Porque é mais prático eu editar do que mandar pra alguém e porque realmente não é eu não ganho dinheiro nas redes. O tipo de vídeo que eu faço aqui no Instagram não é monetizado por causa da temática. E nenhuma empresa quer associar sua marca com quem fala de violência sexual. E tudo bem, né? Então, claro, se eu vou dar uma palestra e tal, eu cobro, mas o conteúdo aqui não é monetizado. Então, mesmo que você vá ter alguém que edite o vídeo pra você
Você tem que aprender, porque aí você vai aprender que hora que você fecha a boca para dar corte, a velocidade que você tem que falar. Você edita mesmo que você não poste, sabe? Faz muita diferença. Meu Deus, eu fui longe na resposta, né? Perdão. Tem mais alguma pergunta? E aí a gente já vai encerrar. Odeio que anuncia que vai encerrar também. Acho que não precisa falar. E pra finalizar, porque geralmente a pessoa fala isso e não finaliza. Você pode simplesmente finalizar, não precisa avisar, tá? Acho que tinha mais uma pergunta aqui em cima. Peraí, vou buscar ela. A minha primeira cliente... meus primeiros clientes foram todos atores. Até porque eles iam fazer um espetáculo com um diretor ou uma diretora. E muitos diretores não treinam atores. Eu treinei ator pra filme também. Criança pra filme. Então eles vinham e a gente ensaiava, né? Muito do meu trabalho é de bastidor. Ninguém quer contar pra uma pessoa que treinou aquela comunicação com um profissional. Então eu treino muita... Gente, eu já treinei gente para programa de televisão, para apresentar programa de TV, para participar do The Voice. É uma história que eu gosto de contar, porque as pessoas acham que você chega lá e só canta. Claro que não. Se você não responder direitinho uma pergunta, não responder bem uma pergunta do repórter, você não entra no corte da edição. Você pode ver, a gente não vê todas as pessoas em todos os programas. A gente vê trechos de coisas que elas responderam, se não tiver uma resposta legal. Mas a minha primeira cliente, que não era atriz, foi uma escritora que precisava ir no programa do Jô Soares. Eu conto essa história no meu livro. Eu tenho um livro de comunicação e oratória, com várias metodologias, a minha e outras, que podem ajudar vocês a se expressar melhor, a alcançar resultados, porque é sobre isso. Você não precisa ser engraçado para conseguir bom resultado de comunicação. Você pode ser bem séria, você pode ser sisudo, o importante é você chegar aí no resultado. E ela precisava ir no Jô, e uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é você falar sobre ele e vendê-lo num programa que era, né, daquela audiência. Então, há muitos anos, eu tinha, acho que uns 20, quando eu treinei ela, até então eu só treinava atores. Cadê? Você informa, ensina e transforma. Sorte a nossa de tê-la por aqui. Obrigada. Gente, então é isso. Vamos fazer live todo domingo. Quem tem o meu curso de oratória, eu vou disponibilizar as lives lá na plataforma para que vocês possam assistir depois. São pessoas mais interessadas nisso, que estão, sei lá, no momento de transformar a carreira. Quem mais me contrata, gente, para curso de oratória, não é quem não fala em público e nunca falou. É quem já fala e quer ter certeza que está aproveitando bem essa oportunidade. Porque quando você entra numa empresa, e eu dou aula para trainees de empresa também, tua voz não tem muita relevância assim na prática, né? Agora, se você é superintendente, mais pessoas te escutam. Se você é da diretoria, mais gente te escuta. Se você é CEO, todo mundo te escuta. Então, toda vez que você for falar, é uma oportunidade grande de fazer algo. Então, quanto mais uma pessoa sobe na carreira, mais ela entende a importância da comunicação. Não quer dizer que quem está chegando não entenda, mas isso vai ficando evidente para quem sobe na carreira. Às vezes eu dou aula para trainees e eles não dão muita bola para minha aula, sabe? Eles, tá, entendi. Agora, se eu vou dar aula para uma alta liderança, para a diretoria de uma empresa, fica todo mundo assim. Porque eles precisam desse conhecimento. Isso faz diferença. Então é inevitável. Se você quer crescer na sua carreira, seja ela qual for, gente, você vai ter que desenvolver comunicação. Tem que fazer isso. E não adianta só ler a respeito. Eu tenho livro, tenho curso. Você tem que treinar. Comunicação é treino. Não adianta. Você pode ler todos os livros do mundo. Se você não se colocar na situação de ter que comunicar, não vai ser incrível. Belezura? Parabéns por todo o seu trabalho, ele realmente é muito importante nesse momento que estamos. Estamos juntos, Gleice, obrigada. E até domingo que vem, pessoal.